Olá, amigo, olá, amiga catarinense. Estamos aqui novamente para falar sobre aspectos do desenvolvimento do nosso estado de Santa Catarina através deste canal intitulado SC Think Tank, ou seja, Santa Catarina Think Tank. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Gostaria de mencionar que o número de inscritos continua aumentando e eu gostaria de agradecer especialmente a todos os que já estão inscritos, inclusive aqueles que compartilharam, além de se inscrever, compartilharam e levaram o canal SC Think Tank ao conhecimento de outras pessoas. A importância, como tenho mencionado sempre, o objetivo é interpretar aspectos do desenvolvimento de Santa Catarina do ponto de vista sociológico, do ponto de vista, pode-se dizer, antropológico, também politológico e com muita ênfase na economia, na educação e todas as coisas paralelas e relacionadas que precisam, são pontas que precisam estar intimamente ligadas entre si. E aí faço lembrar, porque na semana passada falávamos sobre as cheias, e na semana anterior, retrasada, nós fizemos um comentário sobre questões do Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, as humanidades, a parte das humanidades, né, que foi o primeiro domingo, acho que foi dia 5 de novembro, que tivemos a etapa das humanidades, redação e técnicas de linguagem, algo assim. Pois bem, e aí fazíamos menção a uma carência, para não falar na verdade, de uma ausência de temas que nós consideramos de fundamental importância e que permitem um link absolutamente fundamental para nós entre educação de um lado e o objetivo pelo desenvolvimento local, regional, desenvolvimento de cada unidade federativa estadual, desenvolvimento da nossa nação. Isso depende de uma educação efetivamente e estrategicamente voltada para o desenvolvimento, o que requer, por sua vez, a introdução de temas, conceitos e valores nos conteúdos escolares, notadamente ausentes no ensino médio, que revelam as questões do Enem de novembro último, onde nenhuma vez aparecem temas como desenvolvimento, capital humano, capital social, inovação, ciência e tecnologia, inteligência artificial, economia produtiva, formação para o mundo do trabalho, nenhuma preocupação com o futuro dos nossos jovens em relação à sua necessidade. Não vou dizer exclusivamente prioritária, mas uma das duas prioridades já contempladas na Lei de Diretrizes de Base de 1996, um documento assinado pelo então ministro Darcy Ribeiro, antropólogo, figura notável na educação brasileira, fundador, primeiro reitor da Universidade de Brasília, e que a Base Nacional Comum Curricular, nosso documento, nossa Bíblia da Educação, promulgada no final de 2019 para ser iniciada lenta e progressivamente em 2020, que foi o primeiro ano da pandemia, que atrapalhou todo o processo de implantação, inclusive do novo ensino médio, o que foi feito de uma maneira atabalhoada, em função de circunstâncias, evidentemente, fugindo à competência dos agentes, mas enfim, é um processo muito complexo, de muitas responsabilidades. O fato é que a BNCC tem como os dois objetivos prioritários, estratégicos, a formação para a cidadania e o civismo, e é bom que se ressalte, não é apenas a cidadania no sentido da
consciência sobre os direitos, mas também do civismo, que é a conscientização sobre a necessidade de assumir responsabilidade sobre a coisa pública. E, por outro lado, a formação para o mundo do trabalho. Isso está manifesto de maneira clara, objetiva e primordial desde as primeiras páginas da Base Nacional Comum Curricular, respaldadas pela Lei de Diretrizes de Base de 1996. E isso me permite aqui uma menção importante, que é um depoimento que o senador catarinense Esperidião Amin nos concede justamente sobre esse assunto. Como eu disse aqui no vídeo passado, entrei em contato na semana anterior com a assessoria dele e ele gentilmente nos respondeu, me ligou semana passada, me pediu as perguntas, mandei as perguntas, ele respondeu na sequência e ao longo do nosso vídeo, em algum momento nós vamos mostrar o depoimento do senador Esperidião Amin justamente sobre o tema, mais especificamente sobre isso que chama a atenção de ti, amigo, amiga catarinense, preocupados que devemos estar permanentemente vigilantes sobre a qualidade da educação brasileira. E isso implica quero repetir aqui, dar ênfase a isso implica numa educação estrategicamente, permanentemente voltada para a promoção do desenvolvimento a partir e através da potenciação dos nossos jovens, notadamente no ensino médio, que é quando começam a se preparar para a vida adulta, seja para uma vida cívica, de responsabilidades republicanas de um lado, seja para uma vida para o trabalho, uma vida de ingresso ao mercado de trabalho com todo o preparo que a escola e o ensino médio precisam oferecer aos nossos prezados jovens. Então, e para ligar as pontas entre o que falou o Esperidião Amin, entre o que e paralelamente o que estamos dizendo aqui, que tem relação íntima, nós, para ligarmos as pontas, vamos fazer menção aqui a uma notícia do G1, o G1 Nacional, que há dias atrás mostra o desempenho dos últimos 12 meses. Na verdade, todo mês nós temos a informação estatística sobre o desempenho das economias das unidades federativas estaduais do Brasil e do Brasil em geral. O índice de ocupação, desocupação, o índice de desemprego, por assim dizer, é revelado mês após mês a cada período de 12 meses ou de 11 ou 12 meses antecedentes. Então, o que foi divulgado no final agora de novembro reflete o conjunto, a soma dos últimos 12 meses de novembro de 2022 até outubro de 2023, faz-se a média. Então, Santa Catarina aparece em terceiro lugar no nível de desemprego, com 3,6%, superado nos últimos 12 meses por dois estados que a gente sabe, eu já mencionei aqui, vem crescendo fundamentalmente, principalmente, o carro-chefe do crescimento desses estados. E eu já vinha notando isso há anos atrás, inclusive dizendo que boa parte do futuro do Brasil está no oeste brasileiro. E aí, vamos lá, Rondônia, com índice de desemprego de primeiro mundo, 2,3%. E carteira assinada. Mato Grosso, com índice de 2,4%. E aí depois vem Santa Catarina, que tem uma economia muito mais diversificada, com um índice também de primeiro mundo, que é considerado índice de pleno emprego. Acho
acho que 4,5%, 5%, 4,5% é considerado pleno emprego. Inclusive porque pessoas deixam de procurar emprego. Então, 3,6%, terceiro lugar do Brasil, não é novidade para a gente, considerando que Santa Catarina é uma economia bastante diversificada, com inúmeros segmentos econômicos. Então não se trata apenas de um boom do agronegócio, que é um dos nossos segmentos. E isso explica, em grande medida, e tomara que seja assim, para o resto da vida, para o Mato Grosso do Sul, que vem logo em quarto lugar, com 4% de índice de desemprego, e também Rondônia, estados que esperamos, desejamos que sejam promissores ad infinitum. E aí vem depois, logo na sequência, o Paraná, que também tem um índice de pleno emprego, que é 4,5, 4,6. Depois vem Tocantins, também outro estado do agronegócio, com 5%. Rio Grande do Sul também em torno de 5%, eu acho que um pouco menos, inclusive, assim como também Tocantins e o Brasil, que apresenta uma média que vem baixando. Isso é muito bom para nós brasileiros, uma média de 7,7. Então, Santa Catarina 3,6, Brasil 7,7, ou seja, nós temos menos do que a metade do índice de desemprego da média nacional, considerando que tem estados aí que tem 12, 12,5%, 13, 13,5% de desemprego. Então, o negócio é o seguinte, é continuarmos mantendo esse ritmo. Isso nos deixa sempre, ao mesmo tempo, entusiasmados de um lado, mas sempre vigilantes de outro, porque a gente não pode deixar a peteca cair. E aí também o portal Litoral Sul mostra que em agosto ou setembro, Santa Catarina teve, assim, 2 meses seguidos, o segundo melhor desempenho econômico em geral do Brasil, o segundo melhor índice de produtividade, atrás de São Paulo, agronegócio, agropecuária, para ser um pouco mais específico, né? Desempenho bom na construção civil, excepcional, em vários segmentos da indústria, inclusive aqueles setores que abastecem a produção da construção civil. E aí, a reboque disso, evidentemente, vem o comércio, né? Quando as pessoas têm emprego, têm dinheiro no bolso, elas têm poder de consumo, vão consumir, o comércio ativa, sem falar no turismo e sem falar também, tem um outro aspecto interessante. Santa Catarina está agora, por esses dias aqui, em negociação entre classes patronais e trabalhadores para definir, mais uma vez, o percentual de aumento do salário mínimo, que é um dos 5 únicos estados brasileiros que tem piso de salário mínimo diferenciado. Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. E, segundo informações de pessoas responsáveis por essa negociação, a Santa Catarina tem um histórico de concordância, de acordos, sem grande conflagração, no sentido de atender às expectativas, negociar bem e termos aumentos, inclusive, minimamente reais do salário mínimo, que é mais um fator de atração, não apenas de investimentos, mas de pessoas, de trabalhadores que vêm para Santa Catarina, sabendo que aqui há ambientes mais instáveis, há ofertas de emprego para quem queira trabalhar, e quem vem qualificado aumenta as suas chances de rapidamente ingressar no mercado de trabalho. Isso tem sido uma constante. E isso vai nos permitindo aqui uma ligação com uma ponta intermediária para chegarmos onde queremos. Uma notícia no Estadão de semana passada, não vou dizer aqui o dia certo porque não lembro agora, uma notícia do Estadão, também enviada para mim pelo meu amigo Jorge Amaro Bastos Alves, economista do Paraná, mostra uma pesquisa do INSPER. O INSPER é um desses think tanks aí de São Paulo, é ao mesmo tempo uma empresa
de pesquisa, mas também de oferta educacional para o mundo das profissões, né, para o mercado de trabalho. E, volto a dizer, realiza pesquisa. Então, é Instituto de Pesquisa e Educação Executiva do Estado de São Paulo, que fez um estudo demonstrando que se o Brasil dobrasse hoje, e espera-se que isso aconteça e nem demore muito tempo, a educação técnica e profissionalizante, no período de alguns anos, a matéria não é muito precisa, certamente o relatório do INSPER o demonstra, mas não tive o tempo devido de ir atrás desse relatório. Apenas a notícia do Estadão diz que em algum tempo, talvez uma média de entre 10 e 15 anos, investindo em educação técnica e profissionalizante e duplicando o percentual de jovens com ensino técnico, a gente consegue aumentar em mais de 2%, mais de 2 pontos percentuais o PIB brasileiro, ou seja, a gente aumenta a produtividade. Ora, segundo a Agência Brasil de Informações, que é uma agência oficial do governo federal, do Estado brasileiro, o índice, o percentual de pessoas, de jovens, de 15 a 24, e aí não varia de 15 a 29 comparado com 20 a 24. O índice nessas duas faixas é o mesmo, então dá para dizer de 15 a 24 anos, o índice de jovens que tem ensino técnico profissionalizante chega a 11%. Os dados devem ser de 2021. Para a gente ter uma ideia, é claro, aumenta um pouco, porque aumentando a faixa etária, aí a gente tem, segundo o anuário estatístico da educação profissionalizante no Brasil, o índice chega a 20%. E aí a gente tem, assim, por regiões, tem por unidades federativas, alguns estados do Nordeste têm intensificado muito o ensino técnico e profissionalizante, como o Ceará, como Pernambuco, o Rio Grande do Norte, que, se não me engano, é o top nessa lista, chega a ter quase 28% da educação nessa faixa etária voltada para o ensino técnico e profissionalizante. Por quê? Porque isso expressa uma preocupação sobre a urgência desses governos em investir no futuro profissional da garotada. Ora, esse é o foco, esse tem que ser o foco. Então, Santa Catarina chega a 21%, mas o Rio Grande do Sul é maior, o índice no Paraná também é maior. A média brasileira é de cerca de 19% e Santa Catarina não chega a 21%. Então, sinal amarelo. É importante que a gente se preocupe com isso e nunca perca a vigilância sobre esse fator educacional de grande importância. Então, para a gente ter uma ideia, a Alemanha, que é uma referência não apenas aqui no aspecto específico da educação e da educação técnica e profissionalizante, mas a Alemanha, e esse é um ponto importante que eu quero discutir muitas vezes contigo, meu amigo, minha amiga catarinense, porque a Alemanha não é exclusivamente, mas é uma das nações que melhor serve de exemplo no sentido de uma sociedade menos desigual. Uma sociedade que ao longo do tempo foi capaz de se organizar, de ligar as pontas, de agir de maneira sistêmica, cooperação, governos, sociedade civil, agentes econômicos, agentes culturais, no sentido de criar um ambiente social de maior igualdade. Se não de maior igualdade, mas de menor desigualdade. Então, a Alemanha é um exemplo interessante de uma sociedade que, como disse, consegue combater a desigualdade
E qual é o principal fator de combate à desigualdade? Esse é um ponto, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, espectadores qualificados deste canal SC Think Tank. Depois de ter apresentado o capital social e o capital humano como fatores fundantes do processo histórico de desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, e, portanto, os dois fatores basilares, os principais fatores explicativos do processo de desenvolvimento de Santa Catarina, que chega ao século XXI com bons índices e se apresenta como o estado mais promissor do Brasil, quero dizer o seguinte: eu quero pré-lançar aqui uma hipótese que eu considero muito importante e sobre a qual eu venho pensando desde antes de gravar o primeiro vídeo. E vou apresentá-lo aqui previamente na forma de uma pergunta. Afinal de contas, qual é o principal fator de combate às desigualdades? Existem duas explicações. Uma delas é muito frequente e evidente, seja nos noticiários, seja nos livros didáticos, seja em sala de aula, inclusive e sobretudo em salas de aula de universidades, principalmente no tocante às ciências humanas, das quais eu faço parte como sociólogo. A ideia clássica que nos foi ensinada desde há muito tem sido a resposta predominante, a tese é de que o principal agente de combate à desigualdade é o Estado. O Estado como a ordem política maior que tem a responsabilidade sobre a organização da sociedade como um todo, seu equilíbrio, combate à desigualdade, inclusive incentivo à produtividade. Bom, a minha principal hipótese é a seguinte, em relação a Santa Catarina, embora isso seja muito discutível, mas é uma provocação, se não é, e não é a presunção da verdade, mas aqui vai o espírito republicano da provocação. Para explicar o desenvolvimento de Santa Catarina, o principal fator não é a intervenção histórica do Estado. O principal fator de desenvolvimento de Santa Catarina é a sua capacidade empreendedora, que se materializa a partir de empreendimentos. Eu quero falar muito sobre isso, e que é uma hipótese, e aqui eu apresento como uma tese pouquíssimo explorada na educação brasileira, seja no ensino médio, seja no ensino superior, na área das humanidades da qual faço parte. Simplesmente não se explora a hipótese, tese, vou reafirmar isso muitas vezes aqui, de que o principal fator explicativo para o combate à desigualdade não é necessariamente o Estado, o principal agente, e não é a intervenção do Estado ao longo de um processo histórico o principal fator de combate à desigualdade, embora seja um fator importante, sem dúvida alguma. O Estado tem esse compromisso, porque toda a sociedade é desigual e é preciso combater, dentro de certos limites e possibilidades, a desigualdade. Mas existe um outro fator que é o empreendedorismo, a capacidade empreendedora, e isso liga essa ponta com capital humano e capital social. E isso Santa Catarina tem de maneira exponencialmente acima da média brasileira. E por que eu estou dizendo isso? Porque eu mencionei a Alemanha como um caso em que se tem um percentual elevado de educação técnica e profissionalizante. E isso tem a ver com a preocupação incessante, obsessiva com uma economia produtiva, porque inclusive a economia, a capacidade produtiva da economia de uma sociedade que serve de base para o melhor modelo, o melhor produto
da democracia ocidental, que é justamente o estado de bem-estar social e de direitos, que é efetivamente o grande promotor do bem-estar e, nesse sentido, é o agente de combate à desigualdade e certamente há de se reconhecer isso sempre. Acontece que não é o exclusivo agente de combate à desigualdade. Aí eu insisto, a nossa preocupação com a produtividade econômica tem que ser permanentemente obsessiva. A Alemanha, se o Brasil tem na faixa etária de 15 a 24 anos, 11% dos seus jovens no ensino técnico e profissionalizante, a Alemanha tem 49%. E esse é um indicativo da preocupação que a sociedade, a nação alemã tem com a produtividade, como um elemento absolutamente fundamental para a promoção do bem-estar e combate à desigualdade, seja através da capacitação de recursos do Estado e da sua operação no combate à desigualdade, na promoção do bem-estar e na garantia dos direitos, seja pela capacidade da própria sociedade civil de, independente dos aportes estatais, com autonomia, com capital humano, promover a geração de oportunidades e esse ser o fator de distribuição de renda que, por sua vez, diminui a desigualdade numa sociedade. Pois bem, só que a Alemanha está atrás de pelo menos 12 outras nações. Vejam como isso é importante de ser dito aqui. E quando eu dou ênfase aqui ao ensino técnico profissionalizante, isso é só uma parte daquilo que eu pretendo dizer e precisarei dar prosseguimento ao vídeo da semana que vem, porque ainda temos o depoimento do nosso senador catarinense Espiridião Amin sobre isso. Então, mas eu quero dar aqui rapidamente a relação de 12 nações que estão à frente da Alemanha, né, que eu usei como exemplo, porque é um exemplo bastante mencionado a todo momento, inclusive num debate que vi ainda esta semana com duas pessoas altamente qualificadas na educação, que assessoram a educação, que só pesquisam a educação, ainda falarei sobre eles na semana que vem. A menção à Alemanha foi frequente, mas acontece que outras sociedades, outras nações, com o objetivo de seguir o modelo bem-sucedido de organização econômica e política, no sentido de aumentar a produtividade e combater a desigualdade através da produtividade, passaram a se espelhar no modelo e foram atrás. E investem mais ainda. Então, vamos lá. Começando pelo 12º, a Bélgica, 54% dos jovens de 15 a 24 anos têm um pé no ensino técnico profissionalizante. O mesmo percentual da Polônia, em 11º, em 10º a Romênia com 57%, em 9º lugar, Luxemburgo, com 61% dos jovens de 15 a 24 anos com um pé no ensino técnico. Em 8º vem a Suíça. Em 7º, a Finlândia. A Finlândia tem 68% dos seus jovens de 15 a 24 anos de idade com um pé no ensino técnico profissionalizante. Aí vem a Finlândia. Depois vem a Eslováquia com 68%, a República Tcheca com 69%, a Áustria com 69%, a Holanda em terceiro lugar com quase 70% e em segundo lugar a Croácia, ex-vice-campeã do mundo, e em primeiro lugar a Eslovênia com 70% dos seus jovens de 15 a 24 anos com um pé no ensino técnico profissionalizante. E isso é algo não é tão simples assim, porque esses países integram, muitos deles não separam o ensino médio do ensino técnico profissionalizante. Eles têm simplesmente uma carga horária maior e dentro dessa carga horária maior do ensino médio
inserem o ensino técnico e profissionalizante, aquele que é resultado, inclusive, de escolhas bem pensadas, bem orientadas pelo sistema escolar, para que os jovens definam os seus talentos, se reconheçam como mais aptos aqui, nessa ou naquela área, e sem aquela parafernália de quase 30 itinerários que o chamado novo ensino médio do Brasil tentou fazer aí, e isso gerou um estresse danado. Não, é uma coisa bem mais pensada e muito menos, por assim dizer, ambiciosa no sentido numérico. São 2, 3, 4 áreas, mas a gente ainda pode conversar sobre isso. Eu acho que é importante foi ter recebido um feedback do senador Amin, porque eu queria ver qual é a sintonia que a gente pode estabelecer com agentes políticos que têm uma preocupação. E eu me lembro da última eleição eleitoral de 2022, o senador Amin foi candidato ao governo e foi, em todos os debates que eu participei, foi o único candidato que, de forma clara, se posicionou preocupado com a situação da educação brasileira, por extensão da educação catarinense, que afinal de contas é uma extensão no ensino médio, notadamente, como qualquer outra unidade federativa estadual, é uma extensão, em grande medida, uma extensão do sistema educacional brasileiro, confuso, numa transição indefinida, cujo modelo velho não é bom, precisava de uma reforma, mas cujo modelo novo também precisa de uma revisão, e isso está sendo feito no Legislativo. Não sei se a gente chega no final do ano com uma posição clara em relação a isso, mas é um debate urgente, prioritário, né? Se não encerra agora em dezembro, mas já começa o ano de 2024 com essa preocupação que é estratégica, e a gente precisa aproveitar essa oportunidade. Cada governo estadual, cada secretaria de educação, cada sociedade. Isso é o que a gente precisa aprender com os grupos mais organizados da sociedade. A política não nos leva ao céu, mas nos livra do pior dos infernos, desde que estejamos sempre vigilantes. E a vigilância sobre a educação é um item, um objetivo permanente de primeira grandeza. Falarei mais sobre isso. Abro espaço aqui para o depoimento do senador Espiridão Amin, a partir das perguntas feitas a ele. Walter, eu vou tentar responder as suas perguntas. Primeira pergunta: o senhor poderia nos oferecer uma apreciação sobre o atual projeto de reforma do ensino médio do governo, cujo relator é o deputado Mendonça Filho? Olha, a preocupação nossa sempre foi a preparação do aluno, do estudante, para a vida real. E nesse sentido, eu não posso fazer uma apreciação. Posso dizer que nós não estamos tendo sorte, nem na legislação aprovada há cerca de 5 anos, nem na condução do que a legislação previa, e muito menos na freada que tivemos este ano. O senhor considera distante a implantação de algo entre a carga horária atual e o ensino integral em Santa Catarina, somando novos conteúdos voltados à formação profissional e uma mentalidade voltada ao desenvolvimento? Ou isso que você está dizendo é o nosso sonho, a nossa realidade está distante disso. Nessa direção, para além dos temas contemporâneos, como diversidade, relações de gênero, combate ao racismo, homofobia, desigualdade social, entre outros, cuja importância é inquestionável, o senhor acha que seria viável introduzir temas relativos ao desenvolvimento, incluindo a dimensão local regional? Eu sou totalmente favorável a que o ensino seja pragmaticamente equacionado. E, nesse sentido, permita ao estudante, especialmente, falando aqui sobre ensino médio, para a vida real, que está ali fora. Mas não fica depois de um muro, fica na vida diária dele. Essa contemporaneidade e ajuste entre o mundo real e o mundo da educação
especialmente no ensino médio, é isso que nós consideramos prioritário. Você ainda acrescenta como produtividade do trabalhador, CTI, inteligência artificial, história econômica catarinense, cooperativismo, que é um forte nosso. Santa Catarina é um exemplo de pequeno empreendedor, microcrédito, microfinanças, associativismo e todas as modalidades que ele compreende. Segundo o ranking de competitividade do Centro de Liderança Política e Educação, Santa Catarina perde de longe para São Paulo, Minas Gerais, mas também para Ceará e Paraná. Como a gente poderia melhorar esse item tão importante, cujo ranking nos coloca como o segundo estado mais competitivo do país, mas estamos escorregando na educação. Esse foi o grande tema que nós discutimos no ano passado, em 2022, por ocasião da eleição. Eu sempre investi na educação em todos os níveis, mas o mais deficitário é o ensino médio, portanto, teria que ser a prioridade. Até o momento, ele não assumiu essa prioridade em Santa Catarina. A educação brasileira está preparando nossos jovens para o século XXI? Não. E eu dou ênfase na resposta para o ensino médio. No ensino superior você tem várias realidades, mas no ensino médio nós estamos perdendo em quase tudo. E o nosso Estado já produziu coisas interessantíssimas. Por exemplo, Escola Técnica Tupi, as escolas técnicas federais, os institutos federais de educação. São produtos que a criatividade catarinense ofereceu. Se você for imaginar quem representou a Escola Técnica Tupi no desenvolvimento de uma elite não no sentido de diferença, mas de gente adiantada em relação ao seu tempo, você vê que nós somos capazes de criar iniciativas pioneiras, assim como criamos em todo o Vale do Itajaí uma rede de ensino profissionalizante que nos colocou numa excelente situação. A SAP, em Criciúma, as escolas profissionalizantes no Vale do Rio Tubarão, enfim, no oeste de Santa Catarina, os cursos adequados à pequena propriedade. Nós temos capacidade, é preciso priorizar isso de maneira inteligente. Então, o senador Amin nos fala sobre o distanciamento entre os objetivos da educação com aquilo que significa a vida real dos estudantes e uma vida real preocupada com a inserção no mercado de trabalho, com todos os desafios que o século XXI nos apresenta, e a gente parece que, de certa maneira, fecha os olhos, tampa os ouvidos, a boca, e para fazer uma outra alegoria, parece que o Brasil resolveu enfiar, como um avestruz, resolveu enfiar a cabeça na areia e fazer de conta que o mundo está parado. E isso é muito preocupante. Assim, eu digo isso com toda sinceridade, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, porque se a gente não consegue cuidar do Brasil direito, porque ele é muito grande, muito diverso, tem uma diversidade extraordinária, ao mesmo tempo complicada, mas Santa Catarina não pode dormir. Nós não podemos vacilar em momento algum e fazer todo o necessário para que, na medida em que a parte que cabe à União não for feita rapidamente, a gente esteja atento para fazer aquilo que tem que ser feito, e a educação nesse sentido é prioritária, uma educação voltada para conteúdos que tenham a inserção de temas relacionados ao desenvolvimento. Eu falarei mais sobre isso e quero dizer ainda o seguinte: nós precisamos sair, em relação à educação brasileira, que afeta a formação de cada jovem catarinense, aquele que precisa ingressar no mercado de trabalho, precisamos sair de uma educação
tradicionalmente e anacronicamente enciclopédica no Brasil, não sou a única pessoa que diz isso, para uma educação voltada à construção do dia a dia, do mundo real e das necessidades reais, baseadas em 2 objetivos estratégicos estampados na Base Nacional Comum Curricular, BNCC, que alguns doutos defensores da moralidade da educação brasileira e com a presunção e pretensão de falar em nome de todos, acham que precisa ser revogado. Então, dito isso, meu amigo catarinense, minha amiga catarinense, obrigado mais uma vez pela audiência qualificada deste canal chamado SC Think Tank, um canal preocupado em difundir reflexões, informações, interpretações e análises sobre o desenvolvimento do estado de Santa Catarina. Um grande abraço e até semana que vem. Obrigado mais uma vez à audiência de todos. Dito isso, realmente... Peraí. E irmos para uma... Essa cachorra vai para doação. Não. É sim, senhor. Eu tenho telefone aqui. Tá bom, depois que você vai gravar o vídeo. Ai, meu Cristo. Aí um gato de lá, um cachorro daqui. Só falta um chicote agora, né? Está lá assim, ó. Pá, pá, tá. E agora então, Joãozinho, para valorizar aí os teus 50 pau por mês, fora o 13º que tu vai ganhar, mais um bônus, nós vamos para as conclusões. Bem isso. Então, nas conclusões quero dizer o seguinte. Magra, quantos minutos foram? 20. Tá, então, Joãozinho, desculpa aí, tu dá uma cortada aí, tô te pagando bem para isso. Olá, amigo, olá, amiga catarinense. Vamos lá de novo. Pô, como é que é o nome desse trem, cara? É Pleno Emprego, isso. Então, voltando lá, isso aí vai pro making off, né? Ó.